Pulgar vai retornar para jogo decisivo. Vinícius Júnior está insatisfeito no futebol europeu, enquanto Rossi recebe sondagens lá do velho continente. Fala família, tudo bem? Vamos começar o nosso giro de notícias com notícias do Flamengo no dia de hoje, aqui no oferecimento da Jogo de Ouro, a casa de apostas do Vanderlei Luxemburgo, a minha e também pode ser a sua. Vamos começar com a notícia em relação ao Eric Pulgar. O Flamengo tropeçou nesse último final de semana no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, vocês devem naturalmente lembrar, e torcedor rubro-negro ficou bastante insatisfeito com a atuação do Alan de maneira particular e está ansioso para o retorno do seu volante chileno. E o Eric Pulgar deve logo estar de retorno para a equipe do Flamengo. Havia uma confiança da comissão técnica na utilização do Pulgar para o jogo contra o Estudiantes, talvez ele já tenha até condição, mas o Flamengo vai ser mais precavido, vai fazer esse retorno de maneira mais cautelosa para não correr o risco de perder o chileno em mais uma oportunidade. Com isso, o departamento médico do Flamengo tem uma reunião marcada para poder definir esse tipo de coisa, né? O Departamento de Saúde e Inteligência, e com isso o Eric Pulgar irá retornar para a partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Corinthians, o jogo desse final de semana em Itaquera, o Pulgar ainda não vai ser utilizado também, e o retorno está marcado para o duelo contra o Cruzeiro, que é justamente a partida sequencial. Te lembra que tanto Palmeiras quanto Cruzeiro estão encostando no Flamengo na tabela, então Eric Pulgar deve voltar a jogar contra o Cruzeiro. E aí, gostaram dessa novidade, família? Eric Pulgar pode estar voltando para o jogo contra o Cruzeiro. Sobre o Vinícius Júnior, vocês devem ter acompanhado o resultado do Ballon d'Or, né, do prêmio da France Football, e o Vini ficou um pouco chateado, mas a verdade é que isso pouco importa. O fato é que o Xabi Alonso tem preterido muito ele e também o Rodrigo, jogador do Real Madrid, e o Vini tem ficado muito no banco de reservas. Foi comparado inclusive com um jovem que acabou de chegar no Real Madrid pelo Xabi numa coletiva, e o Xabi falou que os bons jogadores não entram no rodízio, e por isso o Vini e o Rodrigo estão no rodízio. Isso não pegou bem internamente. É tratada até uma possível saída dele da equipe do Real Madrid. É lógico que pensar nele voltando para o Brasil ainda é algo inexplicável, é algo ainda que a gente não consegue projetar. Não há um novo contrato sendo feito pelo Real Madrid para o Vinícius Júnior, e o agente dele, o Frederico Pena, ele se encontrou com o José Ángel Sanches em Valdebebas para poder avaliar a situação dele, que não está satisfeito na equipe do Real Madrid. A proposta de renovação de contrato que se inspira em 2027 ainda não foi feita e não devemos ter atualizações, né, dentro dessas próximas semanas. Então, torcedor, o Vinícius Júnior não vai vir para o Flamengo. Mas por que isso interessa ao Flamengo? Porque ele não continuando no Real Madrid, o Real Madrid vai receber ofertas por ele, e o rubro-negro tem um bom valor a receber, uma boa porcentagem pela cláusula de solidariedade da FIFA. Então pode ser um dinheiro bom, não só nesse sentido do Vini, mas também uma outra informação que eu trago para vocês: o João Gomes pode ser negociado pelo Tottenham, pelo Wolverhampton em direção ao Tottenham. É outra situação que pode acontecer e gerar um dinheiro importante para a equipe do Flamengo. Ofertas que vieram da Europa que não devem ser bem recebidas dizem respeito a Rossi. O Fenerbahçe e o Nottingham Forest fizeram contato pelo goleiro, e o José Boto está tendo que, com isso, acelerar esse processo de renovação de contrato do arqueiro rubro-negro para afastar o assédio dos clubes europeus que seguem de olho no jogador. Houve consultas nesse sentido, mas a prioridade de Rossi é ficar no Flamengo. Ele está feliz no Rio de Janeiro, a sua família também, e apesar de algumas críticas de torcedores à falha que ele cometeu no jogo contra o Vasco da Gama, o Rossi chegou a brincar com os dirigentes, deu uma entrevista na Flá TV falando sobre isso, a Flá TV que agora é Flamengo TV, né? Sobre acelerar a renovação após os sustos vividos em uma tentativa de assalto, mas ele já está bem tranquilo, já está habituado ao Rio de Janeiro, e inclusive às balas perdidas. Mas o fato é que o Rossi quer ficar no Flamengo, não quer ir embora, e o rubro-negro também não tem interesse em negociá-lo. Família, o que acharam dessas notícias? Deixem aí nos comentários, fechou? Tamo junto, um beijo para vocês. Façam seu cadastro na Jogo de Ouro, as melhores cotações estão com a gente, a casa de apostas do Vanderlei Luxemburgo, a minha e a de vocês. O link tá na descrição, o QR Code tá na tela. Um beijo para todo mundo, valeu, fui!